Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que escutavam e os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e minhas irmãs, na fé e na caminhada cristã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, estamos na meditação do Evangelho de Mateus, nesta segunda-feira, iniciando a nossa rotina, nossa semana de trabalho. Evangelho de Mateus, hoje nós estamos diante de um fenômeno muito bonito, muito conhecido na palavra de Deus, onde, primeiramente, Jesus se retira. Jesus faz um retiro quando ele soube da morte de João Batista. Ele entra no barco e vai se retirar. Mas em seguida vem uma grande multidão que vem à procura de Jesus. A multidão tinha sede de Jesus. Então, Jesus os acolhe, Jesus os cura, Jesus se faz presente no meio deles. E assim, meus irmãos e minhas irmãs na fé, nós vimos também que ao entardecer, alguns discípulos chegam até Jesus, lembrando que Jesus estava no meio daquele povo, como acabei de dizer. Então, os discípulos chegam e falam para ele despedir as pessoas para que eles possam ir na cidade, Para que eles possam ir na cidade comprar o seu alimento, pois já estava tarde. O sol já se punha e já estava tarde. Então, Jesus disse assim: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Olha só, vamos fazer um paralelo? Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz isso e os discípulos respondem: Mas Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes, Nós só temos 5 pães e 2 peixes. O menino tinha, no caso, na verdade. E aqui vai acontecer o grande fenômeno da multiplicação dos pães, Então, aquele alimento que eram 5 pães e 2 peixes se tornaram mais de 5.000. Multiplicação. Então, os discípulos começam a distribuir entre as pessoas aquele alimento, onde tinha somente aquele pouco reservado, e aquilo vai crescendo. Tanto é que com os restos que sobraram, ainda encheram alguns cestos. Interessante a gente observar essa leitura, porque a multidão, diante do anseio que a multidão estava, ela não percebeu esse milagre. Não. Quem percebeu esse milagre foram os discípulos de Jesus.
e viu que ali tinha somente aqueles pães e aqueles peixes. Então a multidão saciou a fome. Mas nós temos que observar neste evangelho que Jesus é aquele que nos sacia. Mas muito mais do que saciar com o pão, Jesus nos sacia com a palavra. A palavra também é fonte para nós de conhecimento. A palavra é fonte e origem da vida. O Evangelho hoje, ele nos aponta a procura por Jesus. Não procura por Jesus para dizer assim, não preciso trabalhar porque Jesus vai me dar o pão. Pronto. Não é isso. Mas, por outro lado, com o esforço do meu trabalho, guiado pela força do Espírito Santo, eu vou ter o pão de cada dia. Porque eu estou assumindo Jesus como o Senhor da minha vida, o caminheiro que caminha comigo. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra de Deus fecha que os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então, é uma palavra muito interessante. Então, que Jesus, este homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que realizou esse prodígio na vida daquelas pessoas que o seguiam, possa também realizar na nossa vida, dando-nos o ânimo, o entusiasmo, para que a nossa mesa possa ser farta, não somente de comida, mas também da palavra. Nossa casa farta da palavra, com a autonomia e a providência de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela companhia. Continue, meu irmão, minha irmã, a nos acompanhar. Curta esse vídeo, comente sobre o Evangelho de hoje, compartilhe. E vamos juntos evangelizar. E até amanhã, se o Pai do céu nos permitir.